Olá, conectados, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui partilhar mais um passo, né? Olha só, estamos no 10º passo. Já percorremos 10 passos e 4 blocos, aprendendo das coisas celestiais, aprendendo das coisas de Deus. E espero que nesta noite eu possa, através desse estudo, agregar mais alguma coisa no teu coração, trazer mais direção de Deus, mais clareza, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. A melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida é a presença de Deus, estar no centro da vontade de Deus, porque daí a vida se torna plena, se torna completa. Esse passo aqui a gente vai falar sobre uma atmosfera interna e externa. A atmosfera que criamos. A atmosfera que criamos através de palavras, presença e impacto. Então, olha só, se nós pararmos para analisar esse tema, tudo o que foi falado até agora, ele vai compondo essa atmosfera, né? Nós somos portadores de uma atmosfera dentro e fora de nós. Teve uma época da minha vida, antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu conhecer a Jesus, a palavra de Deus, que a atmosfera que eu habitava, né, que ela foi criada dentro de mim, ela chegou um tempo que ela ficou insuportável para mim. Eu mesmo não tinha desejo de se me manter na atmosfera que estava dentro de mim. E ali também foi um trampolim para que eu pudesse mudar, né? Porque a atmosfera do qual eu habitava, que era a minha própria morada, o meu próprio eu, ela me impulsionou também a desejar uma mudança, porque ela não era agradável. E aí por um par de fatores. Mas a atmosfera que criamos, cada um de nós, cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano, ele carrega, ele é portador de uma atmosfera espiritual. Ele é portador, ele é o veículo que conduz uma atmosfera. E como eu disse, essa atmosfera, primeiramente, ela afeta a minha própria vida. E essa atmosfera também, ela tem tudo a ver com o meu avanço aqui na Terra, né? Porque se eu mesmo não tinha prazer, né, de estar comigo devido ao formato do meu interior, que eu não desejava ser daquele jeito, mas a atmosfera criada, né, às vezes herdada também, ela não condizia com aquilo que eu desejava com minha própria vida. Então foi por isso que o Jesus entrou e o evangelho começou a fazer parte da minha vida. Então a atmosfera que nós carregamos, ela tanto se torna algo poderoso em nós, habitável, prazeroso, como ela influencia pro lado de fora. Vou te dar um exemplo. Você entra numa sala e o rádio está ligado numa estação, você entra numa sala, tem 2 salas. Naquelas primeiras salas, você entra nela, o rádio está sintonizado numa estação que fala de coisa ruim, de negativismo, de pessimismo, de descontentamento, só traz informações negativas. Você fica ali, você fala, nossa, esse ambiente está pesado e todo mundo ali conversando o mesmo assunto, você não vai desejar estar ali. Aí você sai daquela sala, entra numa outra sala, aí o rádio está sintonizado em outra sintonia. Ali fala de esperança, de amor, de fé, eu tenho superado, eu tenho vencido. E você começa a ver aquela atmosfera ali, pessoa sorrindo, alegre. Você olha aquela atmosfera toda ali, você fala, nossa, que ambiente bom. É assim. Às vezes tem momento que você conversa com alguém e você fala, puxa, você sai pesado,
daquele momento ali. Você sai desgastado, né? Às vezes já passei por atendimentos de conversar com a pessoa e a hora que a pessoa vai, você fica, parece que te cansa. Por quê? Porque infelizmente aquela pessoa está vivendo numa atmosfera, ela está num ciclo tão vicioso que você pode falar o que você tiver de ferramenta ali, de argumento para poder ajudar a tirar aquela pessoa daquela situação, só que ela está tão envolvida naquela atmosfera que quando você acaba de falar, ela volta naquele ponto e ela continua dentro da mesma atmosfera. Então tudo que nós falamos até agora contribui para desenvolver essa atmosfera espiritual, porque desde o início até agora a gente está trazendo Deus para dentro dessa atmosfera. A gente está dizendo que existe uma conexão, que existe um Deus que transforma, que restaura. Nós estamos falando que os pensamentos, eles não podemos acreditar em todo o pensamento, porque o pensamento é uma forma de desenvolver uma atmosfera, de criar uma atmosfera. Nós temos falado também que o sentimento, nem todo sentimento pode ser um governo, porque se ele assumir o governo, ele vai criar uma atmosfera interna. Então, você perceber a atmosfera que está dentro de você é fundamental para você também desejar mudar. Também desejar falar, olha, eu não quero mais habitar nesse ambiente, porque de alguma forma esse ambiente ele salta para fora. E as pessoas, elas vão ter prazer ou não de estar conosco, de andar conosco. Então é um tema muito interessante, muito importante e que sempre eu trago a mesma orientação. É preciso lançar para dentro esse ensino, é preciso se perceber, é preciso ler ele uma vez, duas vezes, ler ele dentro de você, para que ele possa trazer direção, clareza e você possa começar a fazer escolhas, né? Do que está governando a tua vida, que tipo de atmosfera está dentro de você, porque isso reflete na tua vida, no teu negócio, no teu trabalho, no teu relacionamento, naquilo que você faz. Então, você vê isso de uma forma muito clara quando você vê alguém, às vezes trazendo um ensino, você vai naquele lugar e fala, aquela atmosfera, ela tá tão gostosa, né? Te levanta, nós temos que ter essa atmosfera dentro de nós. Não estou dizendo que isso vai acontecer só lá diante de uma multidão de pessoas, não. Essa atmosfera para que você viva bem, para que você sinta-se bem, para que você seja uma pessoa que as pessoas queiram estar com você. Então, ao passo que eu vou falando aqui, vai olhando para a tua atmosfera que você vive, vai identificando, né, que ambiente dentro de você, que atmosfera dentro de você rejeita, você mesmo rejeita. Porque uma vez que você transformar essa atmosfera, você vai não só transformar a tua vida, como você vai transformar a vida daqueles que estão à tua volta. Então a atmosfera é a soma de quê? Olha só, pensamentos, emoções, percepções e presença interior. Então a atmosfera é criada por aquilo que penso, por aquilo que sinto. Então, três conexões, né? Conexão 3D, conexão com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Literalmente agora nós estamos falando da conexão de você para com você mesmo. É só você que entende o teu interior. É só você que sabe denominar, dar nome para a atmosfera e que área da tua vida a atmosfera é pesada. Então, quando você começa a olhar para dentro de você e você começa então a não dar mais atenção para os pensamentos, que nem todos eles são verdade, os pensamentos mentirosos, você começa a eliminar, você começa a lançar fora pensamentos que cria-se uma atmosfera e te joga para baixo. As emoções, né? É horrível viver dentro de uma atmosfera de medo, de insegurança, né, de ansiedade. Essa atmosfera te consome. Agora, nós nos amamos, e se nós nos amamos, nós temos que remover da nossa vida algumas atmosferas que vêm nos influenciar e que vêm nos colocar para o chão, para baixo. A vida passa. A minha ampulhetinha está ali, não vou pegar ela não, mas a vida passa e nós temos que ser rápido para poder falar sim para Deus e não para o inimigo.
Sim para a fé, não para a descrença. Sim para o positivo, não para o negativo. Nós temos que ser rápido, rápido, porque quanto mais rápido nós olharmos para dentro de nós, quanto mais rápido a gente aceitar o Evangelho como verdade, obedecer o Evangelho, obedecer os ensinamentos de Cristo, mais rápido nós vamos decidir nossa vida. E mais rápido nós vamos desfrutar da vida que Jesus conquistou para a gente lá na cruz. Cada pessoa carrega uma atmosfera espiritual. E ela é uma soma de todas essas coisas. Eu vou ser sincero para vocês, para mim preparar esse estudo, quando eu preparei ele para mim ministrar para vocês aqui, eu carrego ele dentro de mim, vasculhando a minha vida. Eu carrego ele dentro de mim de uma forma que eu falo, isso aqui não é apenas uma mercadoria que eu estou conduzindo, é algo transformador. Então, ao carregar isso, ao conduzir isso, ao levar isso aqui até as pessoas, eu estou permitindo e estou buscando que ele transforme e ele faça todo o trabalho que tem que fazer dentro de mim. Então eu passo dias, semanas, até que isso aqui se torne uma verdade dentro de mim e eu fico rápido para entender que a atmosfera está me conduzindo. Tem que ser dessa forma, é desse jeito. Nada, como eu sempre falei, é por uma varinha mágica. Deus nos dá semente, Ele nos dá direção, Ele nos dá clareza. Aí eu tenho que trazer para dentro de mim, ligar os holofotes dentro de mim e observar as atmosferas que eu estou habitando nela, e às vezes a vida inteira, às vezes muito tempo. Como é que você se ama se você permite que uma atmosfera de mágoa, de ódio, ela envolve você? Então, se eu me amo, né? Porque a palavra de Deus nos fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando eu me amo, eu não me admito não liberar o perdão, mesmo que eu não sinta vontade, porque eu estou me libertando de uma atmosfera pesada, carregada, destrutiva e que fecha a porta das bênçãos de Deus. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos mentindo para Deus quando a gente fala, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas se nós não perdoamos, falsa está sendo a nossa oração. Então é uma soma. A presença de Deus dentro de você molda o ambiente ao seu redor. Mas antes de mudar o ambiente ao seu redor, ela molda o ambiente dentro de você. Olha, meus queridos e minhas queridas, é muito bom andar com Deus. É muito bom se render a Deus. É muito bom passar o governo para Deus, para Cristo. Sabe por quê? Porque a presença dele nos molda, nos coloca dentro de um molde diferente do molde do mundo. A nossa felicidade, ela passa a ter uma outra direção. A nossa fome e sede de conquistar passa a ter uma outra direção. O nosso humor passa a ter outra direção. Os valores da nossa vida passam para outra direção. A gente começa a dar valor no que realmente tem valor. Salomão terminou o livro dele, de Eclesiastes, me perdi um pouco aqui agora, mas Salomão terminou o livro dele dizendo, olha, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Tudo. Eu estava conversando com um amigo esses dias, de grande posses, mas percebe-se que a paz interior estava ausente. De que vale nós termos tantas posses e não termos a paz interior? É melhor viver lá no Ribeirinho, pegando um peixinho, comendo arroz e feijão e ter uma paz dentro de nós. Os valores são diferentes, nada vai levar dessa terra. Então a presença de Deus dentro de você molda. A presença é tudo. Tudo que nós mais precisamos na nossa vida é da presença de Deus. Lembra da conexão? A essência da conexão? Vamos voltar lá para o passo 1.
Sem conexão, sem a presença, sem estarmos ligados, nós não temos, não temos como ter uma vida moldada. Então, quanto mais conexão com Deus, mais atmosfera da parte de Deus. Quanto mais conexão, mais paz. Quanto mais conexão com Deus, mais confiança, mais alegria, mais ousadia, mais autoridade. É tudo que você busca, é tudo que eu busco. Só que isso está na conexão com Deus, porque Ele muda a atmosfera. Ele muda a nossa perspectiva de vida, Ele nos faz sonhar, Ele nos faz acreditar, Ele nos faz descansar, porque o teu amanhã não pertence a você, pertence a Ele. A questão não é se estou conectado ou não, de toda forma nós estamos conectados, de toda forma. De toda forma, você está conectado com o teu trabalho, você está conectado com o pensamento, você está conectado com sentimentos, você está conectando com as pessoas, você está conectado no trânsito, a hora que você deita até você desconectar para dormir, você está conectado com tudo que ocorreu no dia, o que vai. De todas as formas, nós vivemos conectado. Então, melhor é estar conectado com aquele que vai moldar, com aquele que vai me ajudar a desconectar de toda e qualquer atmosfera que vem para nos destruir. Então a questão não é se estou conectado ou não, e sim com o que ou com quem eu estou conectado. Com o que eu estou conectado? Às vezes eu tenho que desconectar, eu estou conectado com um pensamento aqui que está se tornando insuportável para mim ficar dentro dele. Você se ama? Joga fora esse pensamento, joga fora, queima ele, não pega de volta, porque sempre que você pegou, ele te autodestruiu. Você está conectado com algum sentimento? Desfaz. Você está conectado com alguma pessoa que tem trazido só desgosto para você, só desalegria? Desconecta desse ambiente. Nós temos que escolher com quem nós andamos, com quem nós estamos, com quem nós vivemos, com quem nós fazemos planos. Olha o histórico, olha para trás. Porque o ambiente que está dentro de você e está fora de você depende exclusivamente de você aceitar esse ambiente ou querer sair dele. Está entendendo? Deus realiza, mas a obrigação é nós de fazermos as escolhas. É por isso que Deus respeita, é por isso que alguns conseguem mais rapidamente e outros conseguem mais com um tempo maior. A falta de amolecer o coração, a falta de entender. Às vezes dói para a gente desconectar, mas nós cantamos o hino da vitória porque aquela atmosfera deixou de existir. Às vezes nós carregamos uma atmosfera conosco com medo de abrir mão dela. Apresenta de repente que eu vou ter perca. É melhor eu viver nessa atmosfera do que eu sair, porque eu me sinto inseguro para poder dar o passo seguinte. Mas aí você vai passar a tua vida inteira dentro daquela atmosfera, daquele ambiente, com aquela pessoa, com aquela circunstância, com aquele pensamento, com aquele sentimento, com tudo aquilo, e vai te aprisionar e o tempo passa. Então a questão é com o que ou com quem eu estou conectado, ou seja, que atmosfera está no governo. Uma pessoa conectada não precisa levantar a voz para influenciar ninguém. Ela influencia pela presença. Eu não vou levantar aqui para apagar a luz, mas aqui existe uma atmosfera, você está me vendo, está tudo claro. Se eu apagar a luz, a escuridão entra. E ela não fala nada, ela entra. Ela não precisa ter voz. Não precisa nem falar, muito menos levantar a voz. Se eu vou lá e acendo a luz, entra uma outra atmosfera. O que Deus quer fazer, o que Jesus quer fazer com você, acender o interruptor interno, teu interruptor interno, para que você veja com clareza e você não fique numa atmosfera negra, escura, num ambiente do qual não dá para se viver. Então, uma pessoa conectada não precisa levantar a voz para influenciar, ela influencia pela presença. A presença da luz manda embora a escuridão. A luz grita para afastar a escuridão? Não, apenas a presença dela. Deus quer criar um estado
interno, uma atmosfera dentro de você, para manter um ambiente que você fala: como é gostoso estar comigo. Como eu gosto de passar um momento comigo mesmo. Como é gostoso, como é prazeroso eu passar um momento comigo, eu desfrutar daquilo, né, daquilo que está acontecendo dentro de mim, e eu ver quanta coisa boa está acontecendo, quanta atmosfera gostosa está acontecendo dentro de mim. Esse é o propósito de Deus. Porém, você tem que dizer o sim para Deus e o não para as coisas do qual Ele pretende moldar. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para o vídeo não ficar muito grande, depois a gente partilha melhor lá no grupo. É por isso que Jesus mudava o ambiente chegando. A luz não discute com a escuridão, ela simplesmente ilumina. As palavras têm um papel profundo nisso. A palavra, ela cria atmosfera, positiva ou negativa. Palavras não são sons apenas, são direções espirituais. Uma palavra dá legalidade para uma atmosfera entrar em você ou através de você. Então a palavra, ela dá legalidade para entrar uma atmosfera espiritual da parte de Deus, e uma palavra também dá legalidade para entrar uma atmosfera da parte do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Essa é a atmosfera dele. Mata, rouba e destrói. Isso dentro e depois fora, através de nós. Só que a atmosfera de Cristo, ele disse que veio para trazer vida e vida em abundância. Ele fala que do interior daquele que nele crê, flui rios de água viva. É preciso compreender isso. Não é preciso você sair brigando com as atmosferas que está dentro de você. É preciso você estar conectado, você obedecer a Deus e você escolher fazer o que é certo diante do que Ele tem falado com você. É Ele que muda a atmosfera, é Ele que faz. Você só precisa reconhecer que tal ambiente, tal pessoa, tal sentimento, tal pensamento, tal comportamento, tal ação, tal reação não causa uma atmosfera que agrada a Deus. Migra. Acende a luz onde está escuro. Ele vai entrar e ele vai começar a moldar a tua atmosfera interna, para que você possa ter prazer de estar nela e você possa também influenciar aqueles que estarão atrás de você, para que as pessoas possam ter desejo de te seguir. E aonde você for, você leva as pessoas. Se uma pessoa tem uma empresa e ele cria uma atmosfera gostosa para o ambiente de trabalho dele e para com os clientes dele, aonde ele for, aquela pessoa vai. Agora, se você entra num local, numa loja, que a pessoa te atende mal, ele pode vender o melhor produto, você não vai voltar lá. Tá entendendo? Como é que tá a atmosfera que você está habitando? Como é que você está feliz com você? Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus veio para isso. Ele veio para mudar a atmosfera. Ele veio para transformar a atmosfera dentro de você. Ele morreu por você para mudar a atmosfera que está dentro de você, da morte para a vida, da descrença para a fé, da morte eterna para a habitação eterna, morar com Deus quando nós partirmos daqui. Ele veio para mudar a atmosfera, do medo para a coragem, da ansiedade para o descanso. Ele veio para mudar a atmosfera. Lança-se no braço dele. Não faça desse estudo que você está com ele aí, escrito, não faça dele apenas um conhecimento, mas faça dele algo que você vai emergir, mergulhar, garimpar, falar com Deus a respeito, lançar tudo isso dentro de você e vai viver na tua semana isso. Para que você possa chegar na quarta e contar: olha, Deus mudou uma atmosfera dentro de mim. Amém. Que bênção, é isso que tem que acontecer. E vai acontecer. Porque nós estamos juntos trabalhando para Ele. E para atingir aquilo que Ele... para te levar a tomar posse daquilo que Ele tem para você. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.